Vamos entender um pouquinho a maneira como o país vai reagir a essa crise da coronavírus e do petróleo. Você tem um quadro complexo. O Brasil já vinha caindo as previsões do PIB. Em 2008 nós tivemos aí um fenômeno semelhante. O papel do presidente da República ele é central. Em 2008, não sei o que aconteceu com o Lula, ele vinha trazendo um governo normal. Em 2008 cresceu com a crise, aí assumiu um protagonismo global, inclusive, ajudando a articular, com a ajuda do Celso Amorim e de outros aí, Clube dos 20, Grupo dos 20, o Grupo dos Países Exportadores de Commodities, numa articulação internacional, que ajudou até a arrefecer um pouco a crise. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos um presidente da República totalmente alienado. O presidente ele só sabe se manifestar, esse deslumbramento dele com o Trump. Eu acho que foi o Le Monde hoje que publica, falando que eles não são amigos. O Trump é um sujeito que gosta de ser admirado. E o Bolsonaro é um sujeito que admira o Trump. É uma subordinação, uma sujeição intelectual, emocional e tudo que é vergonhosa. E ele não tem estratégia. As preocupações dele são cassino, indústria de armas, esse negócio tudo. E o Guedes é um sujeito que ele só age ideologicamente, até agora. Todo o trabalho dele nesse período, com esse Mansueto de Almeida, o Mansueto é um alucinado com esse negócio de... Veja bem, você tem o gasto público, ele é essencial para mover a economia. O gasto público significa receita privada. Quando o Estado gasta, seja com programa, seja com subsídio, seja com financiamento de obras, ele está impulsionando o setor privado. Nesse período todo, e você tem que ter uma medida correta para que esses estímulos sejam suficientes para levantar a economia e a receita daí decorrente seja maior do que o estímulo aplicado. Isso é uma receita básica de política econômica desde a crise dos anos 30. Aí. O que esse pessoal faz foi cortar, então a economia vai caindo, a receita vai caindo e eles cortam mais, e quando cortam mais, eles passam a afetar todo o sistema de gastos públicos, aí, numa posição vergonhosa que a mídia endossa também, de tratar como despesa, como desperdício, como se fosse desperdício, despesa com saúde, educação, a pretexto de que o Estado gasta mal. Isso é de uma desonestidade intelectual fantástica. Se o Estado gasta mal, você tem que fazer o Estado gastar bem, mas não cortar. Se você corta, você desarticula tudo. Então, quais as explicações que o Guedes dá numa entrevista? Veja bem, ele falou que o Brasil vai na direção contrária. O Brasil está em plena recuperação. É uma maluquice. Antes dessa crise do petróleo e do coronavírus, o mercado já estava acenando com uma recuperação, com um crescimento menor ainda do que o previsto para o próximo ano, previsto para esse ano. Quer dizer, quando veio a frustração do PIB com a divulgação pelo IBGE, mostrou-se que toda aquela tentativa de criar expectativa era falsa, não se baseava na realidade. O Brasil hoje ele foi alijado dos maiores mercados captadores de recursos internacionais. Por quê? Por causa de reformas? Conversa! Por falta de demanda. Então, toda essa vulnerabilização do mercado de trabalho que está sendo feito aí, você tinha que ter reformas da Previdência? Sim, mas negociado sem entrar em conflito. Quando você olha o capital, ele fala o seguinte, poxa, eles estão aqui colocando um conjunto de vantagens para mim. Qual é o impacto social? Vai criar um baita problema no médio prazo aí. Até aquele plano maluco aí das Forças Armadas, achando que ia ter guerra com... Não das Forças Armadas, de um especialista da Escola Superior de Guerra, achando que ia ter guerra com a França futuramente, o que ele previa? Nós vamos ter, em uma década, aí, um problema social gravíssimo com os idosos que vão ser jogados no mercado de trabalho sem amparo da Previdência. Ou seja, todas essas implicações políticas, conflitos trabalhistas sem a mediação da Justiça do Trabalho, sem os sindicatos para definirem uma oposição civilizada, isso aí gera guerra mais adiante. Então, veja bem, o que o Banco Central está fazendo? O Guedes voltou a dizer que o novo cenário do país é de juros mais baixos e câmbio de uma faixa mais alta, mas o câmbio é flutuante. Isso é conversa mole. Se é flutuante, por que o Banco Central tem que entrar vendendo reservas? Daí ele vem com essa história que o Rodrigo Maia também levanta, não, a maneira de acalmar o mercado é com mais reformas. Gente, você tem a gestão de política econômica que os competentes fazem.
fazer gestão de política econômica, coisa que o Delfim fazia lá atrás, que o Campos Bulhões faziam lá atrás, sabe? Que você teve períodos aí que você tinha gestão de política econômica, que é você entender o que ocorreu no Brasil, apenas em 2008 também, porque se pegasse o esquema Palocci e o Henrique Meirelles lá, era deixar por conta do mercado sem ter a menor, deixar o câmbio se apreciar. Então, digamos o seguinte, a gestão econômica ela é fundamental, especialmente em períodos de crise. Em 2008, o que aconteceu? Graças, principalmente ao Nelson Barbosa e a Dilma também naquele período, o governo saiu estimulando, o Banco do Brasil, o BNDES, estimulando setores, áreas aí de trade que não tinham mais dólares, aí forneciam os dólares. Isso é gestão de política econômica, apesar do Henrique Meirelles, do Banco Central, que dizia que a economia não estava em queda. Agora você tem um presidente sem condição e um ministro da economia sem condição. O que ele fala? Não, se nós fizermos as reformas agora, nós vamos devolver a confiança ao investidor. Para com isso, Paulo Guedes. Ninguém acredita mais nisso. Reformas são questões pontuais que você vai fazendo progressivamente, não substitui gestão de política econômica. A única gestão de política econômica que ele tem é colocar o Banco Central para vender dólares, que um dia acaba. Acaba. Ele não pode usar o Banco do Brasil, Caixa Econômica e o BNDES para incentivar a economia, estimular a economia, porque, segundo ele, é o PIB privado, essa baboseira que inventaram, que tem que crescer e o PIB público não. Veja bem, com essa crise internacional, o impacto sobre o Brasil é direto. Eu fiz um cálculo simples lá, se as commodities caírem 20%, você vê, o petróleo já caiu 30% agora. Se cair 20%, o Brasil tem uma perda na balança comercial de 20 bilhões de dólares, que é o saldo comercial hoje dos produtos primários. Então afeta o país, afeta produto industrializado, porque você está tendo uma mudança no comércio internacional, está tendo uma queda da atividade do comércio internacional que afeta todos os compradores de produtos do Brasil. Você está tendo uma queda do PIB mundial. Ou seja, é uma crise gravíssima, e nessa crise gravíssima, como é que você age? Você tem que unir o país em torno de uma proposta de salvação nacional com planos factíveis aceitos por todas as partes. O que esse governo faz? Guerra, guerra, guerra. O que o Paulo Guedes faz? Acena com reformas. Vamos fazer uma reforma, vamos acabar com a estabilidade do funcionalismo. Um conjunto de avanços modernizantes que você podia fazer, que sob a visão fundamentalista, terraplanista, ideológica dele, aí vira a terra arrasada e não coloca nada no lugar. Agora vem com essa história de esvaziar o fundo de garantia nos próximos 3 anos para tentar segurar a peteca. Você esvazia o fundo de garantia agora, embora você tenha outras ferramentas mais eficazes, daí você compromete o funding para a indústria da construção civil para as próximas décadas. Então, digamos, nós temos aí uma crise grave mundial, mas uma incompetência do governo federal, nem diga do presidente. O presidente não tem condição de nada. O presidente é um primata que vai nos Estados Unidos para acertar a indústria de defesa, e afastar a França, para trazer cassinos. Ele não consegue além disso. Aliás, estava vendo outro dia uma foto dele aí fazendo gracejo por uma repórter, e a cara do filho Eduardo, eu achei até um certo período que os filhos serviam de amparo psicológico do pai. Não, são todos dependentes aí, primários também, que nem o pai. Eu não sei o filho negociante lá que faz as mediações comerciais para a família, né? Então é o seguinte, nós estamos numa situação em que, no meio dessa crise, o presidente estimula as ações contra o Congresso e não vai segurar a peteca. Então os poderes, aí vamos parar, gente, vamos parar de... É uma situação de salvação nacional. Com Bolsonaro e Paulo Guedes não dá. O que vem aí, não sei. Pode vir coisa pior até. O Fernando Henrique, quando fala que não se deve, e o Lula, quando fala que não se deve empichar o Bolsonaro, agora que eles sabem que todo processo de impeachment, você tira o monstro da gaiola e depois você não sabe mais o que acontece. Mas eu duvido que possa ter coisa pior nesse momento do que essa irracionalidade de Bolsonaro e sua corte de idiota. Só tem idiota. Não adianta dizer que não. Veja bem, o idiota, quando dá certo em algum momento, o pessoal fala, não, ele não é idiota, porque deu certo. Não, as pessoas que puseram lá são idiotas também. Você achar que esse Weintraub aí não é idiota. Você achar que o ministro das Relações Exteriores ele é idiota. O cara agora,
como é que chama? A atriz agora que acha que pode ser uma Ruth Escobar ou uma Fernanda Montenegro, aí, que virou ministra da Cultura, Regina Duarte. Idiota! Você tem quando você pega Paulo Guedes, não, é excesso de esperteza. E excesso de esperteza é idiotia. Ele pegou uma chance de fazer um conjunto de reformas que poderiam ser centrais, um clima favorável, o antipetismo dando todos os álibis, e ele com essa ideologia barata e com essa visão do ganho imediato de mercado matou. É idiota também. Em suma, vamos ter muita emoção durante o dia e nos próximos dias para ver como que um governo incompetente, de onde que ele vai tirar algum coelho da cartola para conseguir enfrentar essa crise. Até já, pessoal.